Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio da série Tese de Investimentos, do Investing.com Brasil, em que a gente conversa sobre as opiniões de diferentes analistas a respeito de uma mesma ação. Eu sou Ana Júlia Mesadri e dessa vez conversei com Henrique Stetter, da Guide Investimentos, Phil Soares, da Orama Investimentos e Pietra Guerra, da Clear Corretora, sobre as ações da CVC Brasil. Mas antes da gente começar, deixa eu te lembrar que esse podcast também está disponível em formato de texto lá no nosso site. Bom, acho que eu não preciso nem falar que a CVC foi uma das empresas que mais sofreu com a pandemia da Covid-19. Com os bloqueios para conter a disseminação do vírus, as viagens foram totalmente interrompidas, o que significa que a empresa praticamente parou de operar. Mas não é só isso. Antes do vírus chegar, a CVC passou por um momento super delicado. No ano passado, uma fraude contábil de mais de 360 milhões de reais foi descoberta. Desde então, a companhia vem tentando se reinventar e reestruturar suas operações. Pietra Guerra, da Clear, fala um pouco sobre as turbulências enfrentadas pela empresa. O setor de turismo e viagens em geral foi muito impactado pela pandemia e medidas de restrição. E aí a gente viu isso pesar de uma forma muito severa na estrutura de capital mesmo da empresa, na operação. Então, resultados negativos de prejuízo recorrente ao longo de 2020, que impactou as margens da companhia. E isso pesou também muito na dívida. Ela teve um aumento de dívida considerável. A dívida dela chegou a bater 2 bilhões de reais ao longo de 2020, com uma taxa de investimento muito baixa. Ou seja, ela não teve dinheiro para fazer os investimentos recorrentes da operação. E aí, tudo isso trouxe uma fragilidade na nossa visão estrutural para a companhia. De fato, a companhia registrou queda de mais de 50% no ano passado. Mas desde então, as ações da empresa já subiram mais de 20% nesse ano. Ou seja, o mercado tem visto sinais de recuperação. Um dos pontos que tem sustentado o otimismo em relação à empresa é a demanda reprimida. Como ninguém pôde viajar por um longo período, a aposta é que, conforme a reabertura vem ganhando força, muita gente vai querer recuperar o tempo perdido, tirar umas férias. E o fato de o setor ter sofrido durante a pandemia também abre espaço para que as empresas mais consolidadas ganhem terreno, como explica Henrique Stetter, da Guide. É que muitas empresas de turismo, acabaram sofrendo muito durante a pandemia e nem todas elas tinham acesso ao capital que a CVC possui, pelo tamanho da empresa. Então, a gente viu muitas empresas locais quebrando, ou então tendo uma capacidade operacional menor, e abre espaço também para que a CVC aumente o seu market share. Phil Soares, da Orama, completa. Esse também é um setor muito pulverizado, e mais pulverizado ainda, e foi mais atingido ainda, o que resultou, na minha concepção, num ambiente em que a CVC tem tudo para ir bem ao longo dos próximos anos, porque você vai ter um mercado que está com demanda reprimida, todo mundo está querendo viajar, e ao mesmo tempo a oferta está destruída. Todos os pequenos agentes de viagens provavelmente fecharam as portas. Outro ponto que gera otimismo é o processo de reestruturação por que a empresa vem passando, como aponta Henrique Stetter. Eu acho que a pandemia foi um choque de realidade para a CVC. A gente já acompanhava alguns pares do setor com um avanço muito forte no B2C, nas vendas principalmente digitais, como o caso da Decolar, e a CVC ainda com aquele modelo engessado, de muitas lojas físicas espalhadas pelo Brasil, algumas lojas que possuíam um volume muito pequeno de clientes frequentando, enfim. Então, esse problema, que foi um baita de um problema para as empresas de turismo, gerado pela pandemia, acabou sendo importante para revitalizar as operações da CVC. Além do modelo de negócios um pouco engessado, a empresa também está passando por uma reestruturação de sua administração depois das fraudes contábeis que eu contei um pouco antes. O maior risco apontado pelos especialistas com quem eu conversei, então, é o risco de execução. Ainda que as iniciativas que eles estão apresentando para o mercado pareçam muito boas,
sempre tem o risco de a empresa não conseguir realizar o que ela está prometendo. Para Phil Soares, o risco da CVC é bem maior, né? Você não conseguir fazer o que hoje está somente no discurso, né? Porque a empresa fechou as portas e até o momento está de portas fechadas, está vendendo, mas sem entregar, e por questões de pandemia. Então a gente não sabe se eles vão ser bem-sucedidos ou não em entregar. Agora, o que eu sei é que tem muita gente competente lá dentro, assim. Então isso me levanta uma suspeita de que pode ser que eles sejam bastante bem-sucedidos. outro risco apontado pelos analistas com quem eu conversei é o cenário político turbulento, que pode fazer com que o dólar suba e, assim, dificultar as vendas de viagens internacionais. Uma piora no quadro da pandemia, que pode fazer com que os bloqueios retornem, também pode prejudicar as operações da CVC. Com todos esses riscos, somados aos impactos da pandemia, Pietra Guerra é um pouco mais cautelosa na sua análise sobre a ação. Mas é importante entender que isso é um movimento de recuperação de uma base baixa mesmo do valor da ação, mas que para o longo prazo a empresa ainda pode encontrar alguns desafios estruturais. A gente já vê a empresa se reorganizando, então fazendo readequações da dívida, trocando dívida de curto prazo por dívida de longo prazo, que isso já ajuda bastante na estrutura de capital. Então, a gente vê aí que ela tem um caminho de recuperação para se reenquadrar numa estrutura de capital e numa operação saudável. Mas a gente vê alguns desafios no longo prazo, sim. E aí, você acha que dá para ser otimista com a CVC? Será que a companhia vai conseguir se recuperar do escândalo de 2020 e da pandemia que veio logo em seguida? Você pode deixar sua opinião lá na seção de comentários do nosso site. E não esquece de seguir a gente nas plataformas de streaming para acompanhar todos os novos episódios. Até logo!